Aqui para mais uma meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. E no vídeo de hoje a gente vai iniciar um novo capítulo, capítulo 7, em que o título é Possessão e Encostos. Lembrando que esses vídeos que estamos fazendo aqui é para a conversão e salvação. É para que as pessoas que têm vivido nessas práticas do engano saiam da mentira e venham para a luz. A luz que é Jesus Cristo, a luz que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, você parou aqui, Deus trouxe você para mostrar a verdade que está bem firmada na palavra dele, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade das verdades. E por que eu digo isso? Porque ela se cumpre na minha vida todos os dias, pela misericórdia do Senhor. Então ela vai se cumprir na vida de todo aquele que crê nela. E olha só, ela é o livro mais vendido do mundo inteiro. Olha quanto tempo já faz que a Bíblia surgiu, que foi escrita há milhares de anos. E ela continua viva e eficaz, como ela mesmo diz lá no versículo de Hebreus 4:15, se não me engano, 14. Você pode verificar, você coloca aí no Google. A palavra de Deus é espírito e vida, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela faz o que apraz ao Senhor, ela transforma a vida daquele que crê nela, na vida, a vida daquele que se entrega a ela. Amém? Então, que você e eu possamos viver por essa palavra todos os dias da nossa vida, até o último dia da nossa vida nesse mundo, garantindo assim a nossa salvação. Amém? Então, vamos iniciar esse capítulo. Como eu estava dizendo, né? Esse vídeo é uma oportunidade para as pessoas se entregarem ao Senhor Jesus, terem a sua vida renovada, transformada, remida por Ele, porque Ele é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, faça isso hoje mesmo. E você vai ver a mudança na sua vida hoje mesmo. Porque você vai receber a paz que somente Ele pode dar. Você vai receber a alegria, a satisfação, se você fizer isso de corpo, alma e espírito. Se você fizer isso com toda a sua alma, porque Jesus, Ele quer a sua alma. E o diabo e os demônios também querem a alma do ser humano. Para quê? Para lançá-las no inferno e, consequentemente, no lago de fogo e enxofre junto com ele. Mas a gente não foi feito para esse lugar. A gente foi feito para viver com o Altíssimo, para Ele ser o nosso Pai e sermos seus verdadeiros filhos, assim como o Senhor Jesus é. Então, se você tem vivido nas trevas hoje, se você tem servido ao diabo e os demônios, mesmo sem saber, decida hoje ter a sua vida remida pelo sangue do Senhor Jesus. Remir quer dizer aproveitar, quer dizer salvar. Então, deixe Jesus salvar a sua alma. Abra a porta do seu coração para Ele e você vai ver a mudança que isso vai fazer na sua vida. Amém? Então, iniciando esse capítulo, diz assim: em todas as formas de espiritismo, as pessoas são possessas. Todas as formas de espiritismo. As pessoas que estão praticando o espiritismo, elas estão possuídas por espíritos imundos. Só existe um espírito que é santo. É o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. Só existe um único que é santo. Por quê? Porque Deus, ele é definido, ele é simples, ele é único. Enquanto que existem milhares de espíritos imundos, que inclusive foram anjos caídos, são anjos caídos do céu e se transformaram em demônios, enquanto tem um monte de espíritos, cada um com seus nomes inventados só para disfarçar,
o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, ele só é um Espírito, porque ele é único, não existe outro como ele. Amém? Então, quem recebe o Espírito Santo tem o próprio Deus dentro de si. Imagina o próprio Deus dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Possessão é o estado em que uma pessoa é possuída por espíritos imundos. Na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda, há espíritos que se dizem deuses, como os orixás, e aqueles que se dizem desencarnados. Você já ouviu essa expressão, desencarnado? Espírito desencarnado. Ah, não sei quem encarnou, desencarnou. A gente já ouviu, todo mundo já ouviu isso, né? É tudo mentira. Segundo adeptos, os desencarnados tanto podem ser um grande poeta que tenha vivido há 2000 anos, quanto pessoas que morreram há apenas alguns meses. O que ensinam nessas religiões é que tais espíritos podem agir possuindo ou apenas perturbando as pessoas. No caso da possessão, vem a história da mediunidade, que a gente falou um pouco sobre mediunidade no capítulo anterior, e da necessidade de desenvolver espíritos desenvolvidos, né? Aí vem com essa conversa fiada, aí acaba amarrando a vida das pessoas com esses espíritos imundos. Pessoas até que são pessoas boas, porque o diabo ele não quer saber se a pessoa é boa, se ela é... Entendeu? Ele só quer saber de destruir a alma dela. Ele tá focado na alma da pessoa. Então, ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é mulher, homem, se você faz caridade, se não faz. Ele não quer saber disso. Ele quer saber da sua alma. Porque ele quer que a sua alma, a sua e a minha alma tá amarrada e repreendida em nome do Senhor Jesus. Mas ele quer isso, que a gente vá pro fundo do inferno junto com ele, mas tá amarrado e repreendido. É então que o adepto ganha de presente uma legião de demônios. Ganha de presente uma legião de demônios para trabalhar com eles. Isso é feito com festas de formatura, aparatos e outras cerimônias. No caso do encosto, dizem que é um eixo perverso ou uma alma penada, que pode ser afastado com o uso de defumadores, incensos, despachos, trabalhos, giras especiais, limpeza de corpo e outras coisas desse tipo. Na realidade, em ambos os casos, a pessoa se encontra sob a influência de um espírito imundo, um demônio. Então ela fica sendo influenciada por esses espíritos. Tudo acontece aqui, gente, na mente. Então, isso aqui é um campo de batalha, né? Então, a gente tem que entender que a gente vive uma batalha espiritual todo dia, o dia todo. Então, a gente é corpo, alma e espírito. Então, o espírito é a parte que pensa, né? A gente usa isso aqui o tempo todo. Quando a gente não tá usando isso aqui, a gente tá dormindo. E mesmo assim, olha só que interessante, os espíritos imundos, a gente vê casos que as pessoas elas não conseguem dormir de noite, porque vem um medo, uma ansiedade, uma agonia, uma depressão, vem pensamentos ruins, não deixam a pessoa dormir, vem dor de cabeça, vem um monte de coisa ruim, insônia, não deixa a pessoa dormir. Então, a gente vê, a batalha é aqui, é na mente, é no entendimento, porque isso daqui, o diabo ele quer comandar isso daqui. Porque ele comandando a mente humana, ele vai comandar as ações da pessoa. Ele vai comandar o corpo da pessoa. Então a pessoa não vai ter mais controle de si.
ela não vai mais ter vontade própria. Ela vai estar servindo ao mal mesmo sem querer. Para você ver o que é que o diabo ele faz. Enquanto Deus ele quer que as pessoas sirvam a ele, mas é livre e espontânea vontade. Deus não obriga ninguém a nada. Deus é bom, é misericordioso, é paciente. Então ele não obriga ninguém a nada. Mas o diabo é o oposto. O diabo obriga, você vai me servir. É tipo isso. Então ele não quer nem saber. Ele invade a vida da pessoa, o corpo da pessoa e toma de conta. Então a pessoa muitas vezes fica na miséria. Muitas vezes ela quer sair daquela situação, mas ela não sabe como. Ela fica amarrada, ela fica cabisbaixo, triste, ela não consegue sair da situação que ela tá. Muitos que estão por aí desigrejados, por exemplo. Pessoas que um dia estiveram na igreja, na casa de Deus, e hoje não estão mais. Elas não têm mais força para voltar para a igreja. Alguma coisa aconteceu. Então, muitas coisas que acontecem dentro da igreja, para as pessoas se afastarem, é o diabo agindo na mente delas. Trazendo um pensamento, trazendo um sentimento de raiva com relação a alguém, que fulano fez isso, fulano fez aquilo, lá com relação ao pastor, com relação a um membro, um obreiro da igreja. O diabo, ele é astuto, ele pode usar as coisas, trazer um entendimento errado para a pessoa ficar com mágoa, alguma coisa assim, não querer mais saber da igreja, pronto, ficar fora da igreja, que é o único lugar que a gente pode, a gente ouve, claro, não é o único lugar que a gente ouve a palavra de Deus, né? Mas é um lugar que tá ali. A gente pode ouvir a palavra de Deus em casa, por exemplo, né? A gente pode buscar em casa, a gente pode buscar onde a gente estiver. Mas a igreja, gente, a igreja é a casa de Deus, gente. Claro que a casa de Deus tem que ser a gente. Mas a gente lá, a gente aprende. É como a escola. Você não ia para a escola quando era novinho? Quando era criança, você ia todo dia, mesmo contra a sua vontade. Você queria ficar em casa, mas você ia, sua mãe lhe obrigava. Gente, a igreja é uma escola em que a gente aprende a ter uma vida com Deus, a ter comunhão com Deus, a estar ali ceando com Ele, tendo parte com Ele. Tem uma música do Fernandinho que diz assim, alguma coisa com soldado, porque a música fala de batalha espiritual. E ele diz assim, soldado que tá na guerra tem que ter quartel, alguma coisa assim. Eu não sei se é assim que ele fala, mas ele diz assim, tem que ter quartel. E o quartel é a igreja. Então a gente está numa batalha, a gente está numa batalha espiritual. Então a gente precisa ter quartel. E o que é que faz? O que é que se faz no quartel? Ali a gente recebe as instruções que a gente precisa, como um soldado que vai para a guerra. Ele tá ali no quartel, ele tá aprendendo a disciplina de ser um soldado, de vencer a guerra. Então é a mesma coisa, a gente está ali adquirindo disciplina, ordem, entendimento, sabedoria, discernimento sobre a palavra, de como o diabo ele age, como ele tenta destruir a vida das pessoas, para que eu tenha entendimento disso e coloque as minhas barbas de molho, digamos assim, e eu tenha sabedoria e eu não, para que eu não perca essa batalha. Então a gente não pode aceitar perder essa batalha pro diabo, porque ele já é um derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Senhor Jesus. E ele continua guerreando contra a gente, contra Deus. Ele continua aí, desgraçando a vida das pessoas, mesmo sendo derrotado. Então, a gente tem o sangue de Jesus ao nosso favor. A gente tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente tem a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus é a própria palavra dele. É a presença dele. A armadura de Deus, interessante. A armadura de Deus é a presença dele na sua vida, na minha vida. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa se encher dele. Como é que a gente vai se encher dele somente em casa? Somente fazendo as coisas que a gente tem que fazer do mundo, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer um monte de coisa, cuidar de casa e tudo mais. Mas como é que a gente vai se encher de Deus só ficando fazendo essas coisas? Tá, eu posso orar enquanto eu tô trabalhando, eu posso orar enquanto eu tô em casa. Mas quando eu tô lá na casa de Deus, eu tô diante do altar dele. Aquele altar tem fogo, gente.
Aquele altar tem fogo. Quantas vezes o pastor mandou o demônio lá manifestado na pessoa e ele disse: toca aqui nesse altar, coloca as mãos aqui. E ele teve que colocar, porque ali a autoridade do nome de Jesus está ali. E quando ele tocou no altar, fogo desceu sobre ele e ele gritou: ah! E começou a gritar. Por quê? Porque estava sendo queimado pelo fogo santo do Senhor. Então, não veja a igreja como algo ruim. Não veja a igreja como, vai me obrigar a fazer isso. Afinal, você quer ser salvo ou não quer? Afinal, você quer a salvação? Você quer ir para o céu? Ou você quer ir para o inferno? Porque se a gente quer ir para o céu, então a gente vai sacrificar. A gente vai sacrificar esse corpo aqui que já tem que estar morto. Já tem que morrer. Esse corpo tem que morrer. Espiritualmente, esse corpo aqui, ele não pode ficar vivo. Por quê? Porque ele sente demais. Então a gente vive o quê? A gente tá aqui nesse mundo, a gente precisa alimentar o corpo. A gente precisa. Mas o corpo do pecado, esse corpo carnal, a carne ela tem que morrer para dar vida ao espírito, para o espírito ter vida, tá? Então, a gente alimenta o corpo, a gente tem que alimentar o corpo, senão realmente a gente vai desfalecer. Mas o que eu tô querendo dizer é a concupiscência da carne, que está escrito na palavra de Deus. A concupiscência da carne, os desejos carnais, as vontades, os prazeres, tudo que as pessoas matam, roubam para satisfazer os seus próprios desejos do coração que está ligado com a carne, que é aliado com Satanás, no fim das contas, quando aquele coração não é renovado pela presença de Deus. E mesmo quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que estar vigiando o coração, porque a palavra de Deus diz: o coração é enganoso. Quem o pode conhecer? Ele é enganoso. Então, enfim, é tanta coisa, gente. E a gente aprende na igreja. E a gente vai aprendendo, claro, na nossa intimidade com Deus. A gente vai estar buscando a nossa vida com Deus. Mas a igreja, ela ajuda muito, muito. Então, não deixe de ir para a casa de Deus. Não deixe de ter um relacionamento, intimidade com Deus. Ter parte com Deus ali na casa dele também. É um compromisso. Do mesmo jeito que você tem um monte de compromisso na sua vida, tem um compromisso com Deus. Você quer ir para o céu? Então, paga o preço. A gente tem que pagar um preço, gente. Jesus pagou o preço. E olha, preço de sangue, né? Jesus, ele se sacrificou, corpo, alma e espírito por inteiro. Derramou a sua última gota de sangue pela gente. Mas a gente tem que sacrificar. Ele sacrificou, ele fez a parte dele. Agora o ser humano tem que fazer a dele. Não é ficar falando aquele versículo: minha graça te basta. Tá, a graça do Senhor me basta nos momentos de tribulação, quando eu tenho que pensar: não, eu tenho ele e eu vou vencer com ele. Ele tá comigo, a gente vai vencer junto, beleza. Mas todo tempo a gente tem que sacrificar. É no sacrifício que a gente vê a diferença. Amém? Então, voltando aqui, eles querem comandar isso daqui, porque eles comandando isso daqui, eles têm o controle do corpo inteiro da pessoa. Eles têm o controle de tudo da pessoa, da vida da pessoa. Aí a pessoa fica amarrada, ela não sabe por quê, fica servindo ao diabo sem saber por quê, muitas vezes. Outros gostam, porque muitas vezes tem vícios no meio disso tudo, é viciado em drogas, viciado em pornografia, viciado em bebida, em fumo. Tem gente que gosta dessas coisas. Então é um prato cheio pro diabo. Mas tem outras pessoas que querem ser livres disso. Elas têm um entendimento dentro delas, mas elas não conseguem ser livres porque ainda não encontraram a oportunidade para elas conseguirem ser livres. Mas tem a oportunidade, gente. Tem a oportunidade. Então, se você quer uma dica, se você é viciado, vamos dizer assim, você gosta de fumar, você fuma, você bebe, né? E você tem consciência: não, eu quero ser livre disso. Vai na Igreja Universal. Vai na Igreja Universal. Na Igreja Universal, para você que não sabe, tem
culto só para isso daí, para ser livre. Cura dos vícios, a cura dos vícios. Você quer ser livre desse vício? Seja lá do que for, seja você olha para sua vida e você vê um vício ali. E esse vício está degradando a sua vida, tá destruindo a sua vida. Pronto, tem a oportunidade, estou dando a oportunidade aqui. Não olhe para a placa da igreja, não olhe para a placa da igreja. Olhe para a sua vida. Olhe e reconheça que isso daqui é uma oportunidade para você ser livre. Vai em busca do Senhor Jesus, vai buscar pela sua libertação. Nosso Senhor Jesus está chegando e Ele dá a oportunidade. Pronto, isso aqui é uma oportunidade para você ser livre. Para você ser livre disso. Então é só você procurar, não importa onde você esteja. Com certeza tem um universal perto de você. Com certeza tem. Então, busque. Se você não quer universal, então peça a Deus. Busque a presença de Deus. Busque ser livre disso. Porque Deus ele vai ver a sua intenção, ele vai ver o seu esforço, o seu querer e vai ajudar você e vai libertar você. Mas e quando a pessoa não quer? Ele tem o poder para fazer o impossível acontecer. Mas e a pessoa que não quer? A pessoa vai e quer ficar no erro. Vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Aí que tá, né? Então, esses demônios, como diz, são espíritos imundos, então eles gostam da sujeira. Eles são como mosca. Pense nesses espíritos como mosca, barata, rato. Por acaso, barata, rato, mosca, esses bichinhos, eles ficam no lugar que tá limpo? Não, eles não ficam. Quantas vezes eu tinha mosca ali na mesa, eu fui, peguei água sanitária, meti na mesa, com sabão, com tudo, ficou aquele cheiro bom, sabe? Aquele cheiro de limpeza. A mosca sumiu. Antes estava lá, cheio de mosca. Mas eu fui limpei a mesa, deixei com aquele cheiro bom, sabe, de limpeza. Ela sumiu. Sumiu, foi para outro canto. Ela não conseguia pousar naquele lugar. Eu percebi, eu ficava só observando. Ela não conseguia pousar ali, porque estava limpo. Então é a mesma coisa. O interior da gente tem que estar limpo. A gente tem que estar zelando por esse interior. Quando a gente tem entendimento da batalha espiritual que a gente vive. Então, eu vou só dar um versículo aqui, que está aqui no livro, que é da Palavra de Deus, e a gente vai encerrar o vídeo de hoje, amém? O Senhor Jesus explicou como a possessão acontece, dizendo: e quando o espírito imundo tem saído do homem, e é exatamente isso que a gente está falando agora, a questão de limpeza, lugar sujo, etc. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. O que seriam esses lugares áridos, hein? Quando a gente pensa em lugares áridos, eu penso logo em um lugar que é meio, assim, meio esquisito, né? Lugares meio sujos, meio mórbidos, áridos. O que é árido? Uma coisa árida. Depois a gente pesquisa. Buscando repouso e não o encontra. Quer dizer, o espírito imundo quando sai do homem, ele busca repouso e não encontra. Espíritos podem repousar ainda, né? Como? Repouso em outro lugar, né? Então, aí ele não encontra outro lugar, aí ele diz: voltarei para casa, para a minha casa. Ele considera que é dele, viu? Ou seja, tem uma palavra que diz assim, que o próprio Deus diz assim: todas as almas são minhas as almas. Mas o diabo, como ele é intrometido e invejoso, ele considera aquela casa ali, que é o homem, que é a alma, como dele, né? Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada, ou seja, limpa. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, eles habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, 43 ao 45. Amém? Então, a gente pega os detalhes, né? Se há ali a libertação da pessoa, né? O espírito sai.
né? Um servo do Senhor tá ali, ele coloca a mão, expulsa o demônio, esse demônio sai. Mas se a pessoa tá, fica um alívio, né? Limpa e tudo mais, leve, a pessoa fica leve, a gente vê isso. A pessoa, ai, agora eu tô leve, ai, agora eu consigo dormir, ai, agora eu tô bem. Mas se essa pessoa não buscar Jesus para habitar dentro dela, através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, se ela não buscar o Espírito Santo de Deus para estar habitando dentro dela, então vai se encher de sujeira de novo. Então, a gente começa a pensar o seguinte: o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo. Espírito Santo, é uma mente santa. Então, essa mente santa, aliada com a nossa, vai nos guiar a viver em santidade ao Senhor. Então, ele vai guiar a gente, ele vai dirigir a gente para a gente viver em comunhão com Deus. E estando em comunhão com Deus, gente, a gente vai estar o quê? Limpo, a gente vai estar se limpando. Deus é fogo consumidor. Tá escrito também. Você pode procurar aí. Fogo consumidor. Deus é fogo. Fogo. O Espírito Santo é fogo. Então, esse fogo, ele vai queimar aquilo que não presta. Ele vai purificar a gente. Então, na presença dele, não tem coisa ruim que resista. Então, quando vem algum sentimento chato, alguma coisa, algum pensamento ruim, alguma coisa que tenta fazer você pecar, né? Falar de alguém, fofocar, um exemplo, né? Você logo tem o entendimento. Eita, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, o Espírito Santo logo traz o entendimento. Vai e fala para Deus. A gente colocar diante de Deus, a gente ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, faz a gente estar vivendo em santidade. Entende? Então, a nossa casa, o nosso interior vai estar sempre limpo. É como a sua casa, a minha casa. Se eu tô morando ali naquela casa, e eu não limpo a casa de toda semana, a gente tem que limpar a casa toda semana. Porque se a gente não limpar, se a gente for negligenciar, aquela casa vai ficar suja, gente. Ela vai ficar suja e quem é que vai limpar ela? E o que é que vai vir para ela? Vai vir coisa ruim. Vai vir o quê? Com a sujeira ali, acumulando, vai vir barata, vai vir rato, vai vir mosca, vai vir formiga, vai vir um monte de coisa. Então, é algo assim. É o que se planta, colhe. É isso, entendeu? Então, que você e eu possamos pensar nisso, tá bem? Que você e eu possamos buscar o entendimento com relação a isso e nos manter em espírito e verdade, para que o Senhor possa entrar na nossa vida e fazer a mudança que a gente precisa. No próximo vídeo a gente continua falando um pouco mais sobre isso e continuando o capítulo, amém? Deus abençoe, até a próxima.